Então é isso, gente. Hoje eu vou estar mediando essa mesa com a Luciara Ribeiro. Luciara, estou muito feliz de receber ela aqui. É uma grande pesquisadora, curadora e educadora que vai estar falando para a gente hoje sobre outras possibilidades de escolas vivas. Então é uma aula que está muito legal, muito bonita. E é isso, eu vou deixar a palavra com ela. Ela vai falar mais ou menos até às 8 horas, e depois de 8 a 8 e meia, a gente conversa sobre o assunto que foi colocado aqui na aula, tudo bem? Então, Luciara, você pode ficar à vontade. Vai ser um prazer te ouvir. E qualquer questão, eu tô por aqui, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. Como estão vocês? Maria, muito obrigada pela apresentação, pela recepção, pela troca que a gente já iniciou aqui, pela pesquisa que eu já fui atrás. A todos aí do parque, né, que participam desse projeto. Muito obrigada pelo convite, em especial a Natan, que mediou o convite. A todos os trabalhadores, aos educadores e a todos que estão aqui presentes, que tem, né, estão reservando esse momento de um dia de semana, à noite, para poder conversar aqui conosco sobre educação, e que é algo que, enfim, né, é parte da minha vida e faz muito sentido para mim, e eu acredito para vocês também. Então, estou contente que a gente vai ter uma boa troca aqui hoje. Bom, então, como a Maria comentou, a fala de hoje, eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu organizei. Está um pouco lento o meu computador, mas eu espero que chegue aí. Foi? Foi, né? Foi sim. Tá de tela cheia aqui. Obrigada. É, então, a aula de hoje, a gente tinha inicialmente, né, então, titulado Outras Escolas Vivas. E aí eu acrescentei aqui mais algumas questões a esse título, aumentei ele um pouco, para pensar, então, né, o que significa uma escola viva, assim, né? Fiquei com esse título que foi proposto, fiquei pensando sobre ele, né? Quais seriam essas possibilidades ou outras possibilidades de escolas vivas? E quando trouxe esse outras, eu comecei a pensar, então, qual seria o ponto inicial, né? Se há outros, é porque partiu de um lugar em que tem uma escola como centralidade, que eu entendo ser a escola do parque, né? Então, a gente sai desse centro, que eu acho muito interessante também, de pensar o quanto, né, os centros, eles são onde nós estamos. Então, quando a Escola do Parque, o Parque Cultural, então, no caso, o governador se coloca nesse centro, então a gente parte para olhar outros lugares. Mas também o quanto é interessante fazer o caminho inverso. Então, os outros passam a ser o centro. E esse é um processo, né, que eu gosto de pensar, que é sair dos centros, né, ou refazer esses centros, mas também inverter essas lógicas, né? Então, pensando também quem são esse termo outros, né? Que a gente joga sempre o outro como esse lugar assim, são os demais, né? Então, o que que significa essa relação de demais ou de outras ou de possibilidades ou como a gente organiza esse pensamento? Partir por aí para começar a entender, então, quais seriam essas outras possibilidades, escolas vivas, que eu poderia trazer para falar com vocês. E aí eu
parto de um lugar que é a primeira escola, que daí eu já não sei também se esse é o termo mais adequado, né? Se a gente pensa, se escola, a gente também pode questionar, enfim, né? Repensar esse conceito, esse nome. Mas eu gosto mais de educação do que de escola. Então, de onde parte o meu início de pensar uma educação? E a minha educação, ela vem do lugar onde eu nasci. Ela vem de Xique-Xique, Bahia, que ultimamente tem sido uma cidade aí que tem sido muito comentada nas redes sociais, e eu tenho achado isso curioso, de uma maneira pejorativa na maioria das vezes, né? E isso me faz aqui relacionar também com essa ideia do outro, de outros também, né? Porque sempre é uma relação é, em que coloca sujeitos, né, fora desses centros à margem, e tem se apontado, apresentado Xique-Xique como esse lugar de possível, né, o dito atraso, né, nas redes sociais, por ser uma cidade interior do sertão, né, por ser uma cidade majoritariamente negra, né, e quilombola, ribeirinha, indígena. Isso tem sido uma discussão, enfim, algo que eu tenho analisado. Então, eu venho daí, e aí eu faço o processo contrário. O Xique-Xique não é um atraso, né? Xique-Xique é a fonte de pensamento para mim, de vida, para um outro processo educacional, que é a educação sertaneja, né? Então, o Xique-Xique fica. Aí eu coloquei essa imagem aqui, que é do São Francisco. Então, Xique-Xique é uma cidade banhada, né, à margem do São Francisco. E esse é um dos modelos de canoa que circulam por essa região. E essa foto foi tirada por mim em um momento da procissão, de final de ano dos canoeiros lá da região. E essa imagem, eu acho ela muito inspiradora para pensar esse processo do que é uma cidade, né, que é uma escola viva. Xique-Xique por si só, para mim, já é isso que a gente pode aqui pensar como uma possibilidade de escola viva, né? Pensando que escola não necessita, não necessariamente é um espaço, né, físico, mas a escola como uma ação, como uma forma de ser e estar, de viver, né? Então, eu nasci nessa região, Xique-Xique, e, e é de lá que vem esse processo de educação, que o Antônio Bispo vai falar, né, que não é educação, a gente não se educa, a gente, a partir de um pensamento, né, ribeirinho, quilombola, ou vivo, né, a gente se cria, não, a gente não se educa, né, é, porque é um processo de fato de começar a se entender enquanto gente, né? E ali e é o território e os vivos e os não vivos do território que nos diz, ou que nos não sei se ensinar também é uma boa palavra, né? Mas que nos aproximam do que é o processo da vida, do crescimento, da criação, né? Então, a minha criação, a minha escola é sertaneja. E o que é o que eu chamo de educação sertaneja, né? Então, eu cresço nessa região em que um ponto importante é conhecer o lugar. Então, você não vive no sertão se você não sabe o que está, como é a geografia do território que você vive. Então, você tem que entender os períodos da cheia do rio, quais são os frutos das árvores que são da região. Você precisa saber, é, né, as plantas que nascem em determinado período, precisa saber a orientação para onde está cada povoado, e precisa conhecer esses povoados, né? Porque a educação sertaneja, né, o viver no sertão,
Ele significa viver em comunidade o tempo inteiro e viver em negociação o tempo inteiro. Então, é preciso que se entenda, né, as necessidades do território e as necessidades e as suas necessidades para poder negociar com o território e com as outras pessoas e com os outros seres. Você vai ter que negociar com uma pedra, vai ter que negociar, né, com as águas. Então, o tempo inteiro é uma negociação. E esse é um ponto que para mim é muito importante dentro da forma como eu cresci e vivi ali nos primeiros anos da minha vida em Xique-Xique, que foi olhando para os seres como gente, né? Então, o que é muito comum para a maioria das culturas indígenas, né? Tudo é gente. E na educação sertaneja também, a gente está lidando o tempo inteiro com gente. É retirante, né? Então, é uma educação também que se faz no caminho, se faz no trânsito e no processo. Um tempo, você precisa negociar e transitar, porque quando se transita, acumula conhecimento. Tem um texto que eu gosto muito, que vira e mexe eu cito, podia até ter colocado aqui também, que é do Amadou Ampateba, né, que está no História Geral da África, que é a História Viva. E o Ampateba, que é um historiador malinês, ele vai falar sobre a educação africana. O que seria, né? Assim, claro que não há uma educação africana, pensando que a África é um continente, não tem um único tipo de educação, mas ele vai pensar quais seriam as bases do que poderia se dizer como dessa educação, né, realizada em África que contrapõe essa educação ocidental colonizadora. E tem algo que ele fala que se repete, ou reflete também na educação, ou no que é o sertão, né, o que é a forma de se criar no sertão, que é esse conhecimento, ele fala generalizado, né, que o Ocidente vai condenar. Ele vai falar a educação ocidental, é, ela é organizada, ela é institucionalizada e ela é organizada para ser uma educação de especialistas. Então, quanto mais você sabe sobre algo, né, mais você vai ser exaltado e você vai ser considerado único e sobressalente do resto, dos demais. Só que você corre o risco de saber muito sobre um assunto e nada sobre algo que é muito importante para a sua vida, para a sua manutenção no mundo, que é um processo que a gente vive, né? Dentro da forma como é o ensino acadêmico. Às vezes a gente sabe muito sobre arte e não sabe como, né? Não sabe sobre geografia e, enfim, né? Então tem esse processo que ele vai falando que é uma educação que produz especialistas e condena um conhecimento generalizante. E que para ele, né, a educação africana, ela é uma educação que ela prioriza um conhecimento generalizante, porque é importante que você saiba um pouco sobre muitas coisas, que isso te traz muito possibilidades maiores de sobrevivência, porque é uma educação para a vida e não para o trabalho. Então, nessa educação que é para a vida, é importante que você saiba, né, tenha conhecimentos diversos. Então, esse trânsito também, o trânsito, ele é importante. Se a gente só conhece, né, um único bairro, se a gente só conhece, se a gente se limita a um único espaço, o resto não existe, né? Passa a virar uma lacuna também na nossa formação. E é um pouco como o sistema das artes tem funcionado, ou um pouco como se reflete esse pensamento, né, das artes no Brasil. Até falando com a Maria Luísa antes de começar aqui a aula, né, ela estava comentando de um trabalho que eu realizei uns anos atrás, de levantamento dos curadores, né, negros, curadoras negras e curadores indígenas. E pensar aquele projeto
me fez pensar muito sobre a ideia da lacuna na história da arte, né? Que é, é bastante presente nos discursos sudestinos. Então, tem uma lacuna na arte brasileira. Eu estava falando esses dias com a Rosana Paulina. Ela falou: não é possível, né, que a gente que tenham acreditado durante anos que você pode chamar uma produção de brasileiras com 6 artistas no Rio, entre Rio e São Paulo, né? Então, o resto não existe. E quando a gente não tem esse processo de trânsito, você não sai, você não consegue olhar para além do seu centro, né? Ela produz essa lacuna, esse outro que não existe, né? Então, o trânsito, ele é importante para que a gente não caia, né, nesse perigo. E isso a educação sertaneja tem como base, né? Então, o sertão é a escola, o rio é a escola, a roça e as veredas da Caatinga. Então, o trânsito e o caminho, a educação se faz nesse caminho e na vida. E é com a educação sertaneja que eu começo a pensar, então, bases que eu levo, né, também como inspiração ou ideias que se alinham, né, ou são parceiras, né, para a gente entender o que é essa educação viva, né, quais são essas crenças de educação viva. Então, a educação sertaneja, ela é uma educação emancipatória. Ela precisa ser, se transformar e se ser, né, se tornar sujeito de si, né, nesse sertão. Então, ele vai com base nessa educação viva, né? Essa educação que prepara para a vida e para a negociação, para a conversa, você tem que aprender, né, a também a se tornar um sujeito próprio. Então, a emancipação do sujeito. É uma educação libertária também. É uma educação que luta, né, o tempo inteiro para pensar, né, para transformar, enfim, né? É desobediente. É desobediente por existir já é a maior desobediência, né? De autonomia, do trânsito, dos afetos, da escuta, né? E a escuta é muito importante quando está pensando nessa educação na vida. A escuta não só em relação a outros seres humanos, mas a escutar, aprender a escutar, né? O canto de um pássaro, aprender a escutar o que o rio quer dizer, aprender a escutar o tempo, né? É da terra, dos seres vivos não vivos, e é uma educação da colaboração, é uma educação de comunidade, né? E tanto que o Antônio Bispo, né, que é uma referência, acho que todos aqui, enfim, né, o tem como essa grande referência nossa que se foi, né, há pouco tempo, ele faz esse círculo, né, entre essas 3 alianças, ou essas 3 formas de trocas que têm em comum a sua base a colaboração, que é o quilombo, a aldeia e a favela, né? Então, são experiências de existência, de modos colaborativos de vida, né? De comunidades, né? Então, e o sertão eu vejo também como presente nesse lugar. E aí, pensando o que é a educação sertaneja, nesse preparo para olhar, para estar sempre pensando na educação viva, que se aprende com, que se transforma, na verdade, o olhar, né, para o mundo. Eu trouxe essa foto, que é uma foto muito especial, para mim, é a foto na roça da minha avó, e eu cresci embaixo dessa árvore, né, que a gente lá chama de pé, né? Desse pé de árvore. E eu acho isso bonito também, de pensar que a árvore tem pé, que pode ser um pé, né? Porque tá apoiado nesse solo, como
os seres vão sendo próximos dos humanos, né? Então, lá em Xique-Xique, o rio tem cabeça, tem braço, né? Tem ponta. Eu acho isso bonito. E essa foto, ela é de um ancestral, ela é do meu bisavô. Então, isso transforma também a ideia de retrato do que é né? Esse é um retrato, é uma fotografia que traz essa imagem desse ser que a minha avó, ela sofreu com a enchente que teve, se eu não me engano, entre 72 e 74, não lembro, acho que é 72, com a inauguração da represa de Sobradinho, que é uma cidade que fica próxima daquela região. Inclusive tem uma música que fala sobre esse caso, né? Essa represa, quando ela foi inaugurada pela ditadura, enfim, alagou várias cidades da região. Muitas pessoas não sabiam que ia ser alagado, né? Como é o caso da minha família, e eles saíram à deriva, sem nada, porque foi alagando o caminho, até chegar nesse espaço onde essa foto foi feita e encontrar essa árvore, esse juazeiro, é um pé de juá. E a minha avó conta, né, que ela encontrou essa árvore e passou a noite embaixo dela com os filhos e enfim, o pouco que tinha, e sentiu a acolhida da árvore. Então passou a morar ali. E ela ficou quase 3 meses ou mais, enfim, mas aproximadamente 3 meses vivendo embaixo dessa árvore. E o juazeiro é uma árvore casa, que o juazeiro ele tem essa copa bem grande, né? E ele faz ou ele impede que cresçam plantas embaixo da sua copa. Então vocês percebam aqui, ó, que só tem um matinho bem pequeno. Ele, né? Então a gente está falando também de como as plantas vão conversando e elas vão também tendo suas próprias tecnologias e formas de existir. Então o juazeiro por si só já é uma casa, né? Então ele tem um telhado, ele tem o chão, ele tem o solo ali. E, e ele acolheu a minha avó, foi a moradia dela e ela viveu aí e ela sentiu, minha avó perdeu o pai muito cedo e ela sentiu que era o pai dela nessa árvore. Então eu cresci sabendo que esse é o meu avô, meu bisavô. E esse é um retrato desse meu bisavô, que teve a segunda falência, que essa árvore morreu. Hoje ela existe em imagem. E isso eu acho olhar para o mundo, olhar para essa forma de ver o mundo, né, dessa forma de educação, transforma também a nossa forma de ver a produção artística, ou de entender a educação, né, da imagem. Ah, alguém colocou aqui a música, isso, essa música. E até hoje é uma questão na região, né? Porque muitas famílias não foram indenizadas, não tiveram o reconhecimento do Estado, né, sobre a violência que foi. E algumas regiões e cidades ficaram abandonadas, né? Não tiveram, não retornaram, né? Não teve esse retorno das pessoas para lá e ficaram lugares fantasmas. Então, essas violências produzem, né? Bom, e aí eu fico em Xique-Xique até os 6 anos e minha família se muda para São Paulo. Uma história também de muitas famílias nordestinas, né? Que vão fazendo esse trânsito, então que já é da base dessa educação, então a vida está nesse trânsito também de lugar aos outros caminhos. E cresci na cidade de Mauá, que é uma cidade do ABC paulista, na periferia de Mauá. Então, o ABC é essa região muito marcada pelos movimentos sociais, e isso é outro atravessamento da minha educação, que é essa educação também de militância, né? Então, são os movimentos sociais que através deles, eu começo a ir para a rua e fazer essa educação de rua, como esse caso aqui, era um projeto que eu atuava, e a gente tornava essa viela, né, um espaço, uma viela viva.
E aí todo final de semana, sexta, domingo, a gente ativava e fazia atividades nela, que foi uma aula, eu estava nessa época estudando a graduação em História da Arte, na Unifesp, e aí, o final de semana eu preparava uma aula a partir do que eu tinha estudado, na faculdade e apresentando aqui para o pessoal. Então, acho que também aquela frase, né? Aprender a ler para ensinar aos meus camaradas, eu acho que é parte também dessa proposta de pensar uma educação viva, uma escola viva, né? Eu vou pular essa parte aqui, depois eu posso até voltar nela. E aí, bom, eu contei um pouco sobre os meus trânsitos e por que que é, falar sobre escolas vivas tem, para mim, né, já traz um lugar da minha própria existência. Né, já pode ser uma ideia de escola. As nossas existências, né, já se tornam uma escola. Então, como a gente sai também dessa noção de que escola é é necessariamente uma instituição, né? Esse formato ocidental também de que foi criado essa proposta de organização do saber para o trabalho ou para, né, o acúmulo ou para a organização social que a gente tem. Então, a gente sai dessa ideia de que escola precisa ser um espaço, escola nos tornamos nós. Então, cada um aqui é uma escola viva. E quando nós nos colocamos como escolas vivas, né, nós nos sentimos também nessa possibilidade de pensar e refazer a educação, repensar a educação, e pensar quais são os nossos trajetos ou como a gente formula, né, esse novo lugar, o fim do ensino, da educação. E a educação, ela então, essa base inicial, eu sou o trabalho, ou posso me dizer atuante em outras áreas nas artes, porque eu sou educadora. Então, para mim, de qualquer, assim, né, a primeira nomeação que eu me reconheço é como educadora. E por ser educadora, né, vem um trabalho de curadoria, de pesquisa e museologia, que são as áreas que eu faço maiores trânsitos dentro das artes. E esses trânsitos pensando na educação como caminho, e essa educação que consegue horizontalizar também o diálogo e a relação entre esses trânsitos. Para mim, então, não é impossível pensar uma curadoria ou pensar um museu sem olhar para a educação, sem olhar para a pesquisa, ou pensar a pesquisa sem olhar a curadoria e sem olhar a museologia. Então, eu vejo como um amálgama entre essas áreas pela educação, né? Educação fazendo essa horizontalidade entre elas. E aí eu trago essa pergunta, né? Então, pensando nessa, nos nós como seres escolas, como pessoas que criamos bases para sermos vivos, né? Então, como nasce, né, uma escola? Nasce essa escola, ela nasce quando nós nascemos, né? Ela nasce como que eu tenho noção dessa escola, ou essa escola, ela precisa nascer a partir de um momento, ou ela precisa nascer com uma ideia? Como nasce uma escola? De onde vem uma escola? Ou o que é uma escola, né? É, então, qual a criação, qual o processo de criação dessa escola? E essa é uma pergunta que eu fiz durante muito tempo e faço e continuo fazendo, né? Num processo de colaboração, que eu vou falar um pouco mais à frente, com o Dalton Paula, né? No Sertão Negro. E eu perguntei várias vezes para Dalton, assim, Dalton, quando nasceu o Sertão Negro, né? Por que uma escola? E ele não sabe responder. Eu não sei quando nasceu, porque talvez nasça, né? E aí eu acho que tem esse processo de olhar para nós. Nasceu com ele, porque o Sertão Negro não foi um dia que surgiu uma ideia, né? Ele é um acúmulo de propostas de uma vida. Então, uma escola, eu acho que ela tem que ter uma relação com a vida de quem, né? Com as nossas vidas. Ela tem que ter essa relação
como é a nossa, com o que a gente pensa, né? O diálogo, a escola tem que estar viva. É, e aí outra frase que eu trago sempre, né? Que é do professor Mário Chagas, museólogo, quando ele pensa o museu e ele fala, né? Se o museu como pensar um museu vivo. Se o museu não serve para a vida, ele não serve para nada. Para que vai servir o museu, né? Então ele está morto. O museu precisa estar vivo, e para estar vivo, ele precisa ter pessoas ativando, ele precisa fazer sentido para as pessoas, ele precisa criar memórias reais, né? Memórias possíveis, né? E não memórias mentirosas ou fictícias, né? Ou memórias que não representam, né? A sua população. Então, o museu precisa estar conectado com a vida das pessoas. Uma escola também. Então, uma escola nasce, uma escola precisa estar conectada com a vida, né? Senão, para que ela serve, né? E aí eu coloquei essa pergunta também. A escola é um espaço, né, físico ou é uma energia dentro de nós, assim? Possível, né? Só ter o espaço físico? Isso, que escola é essa? Ou só é um espaço, né? Então, esse espaço vai ficando também, se não tem geração de vida, ali é um espaço que não serve para a vida, serve para a morte, né? E é o mesmo que eu penso também para os museus. E aí é possível a escola não ser viva, né? Talvez se não tenha vida, já nem é escola, né? É outra coisa. Talvez seja prisão, como o bispo vai falar, né? É, uma escola que não gera vida está muito próximo do Foucault fala disso, né? A própria arquitetura já traz, né? É a relação com a prisão. É aquela escola que você vai, né? Que a grande parte da população brasileira, das crianças frequentam, que não sabe por que está lá, né? Que não estimula, que não é interessante. Então, essa é uma escola. Isso talvez não seja uma escola. Isso talvez seja uma outra coisa que a gente está chamando ainda de escola, né? Então, talvez seja ou isso, ou a gente tem que mudar esse nome, termo escola, para pensar o que a geração de vida a partir do ensino da criação, a partir dessas trocas, talvez não seja escola. Então, é algo para se pensar também. Bom, e pensando, né, trazendo essas inquietações, eu trouxe aqui duas leituras recentes que eu fiz, eu fui lembrando delas e, e trouxe aqui alguns trechinhos para compartilhar e também indicar para vocês. Uma é esse livro que eu li recentemente, que eu achei que traz a. Eu acho que ele renova, né, um modo de olhar para os museus e para as instituições e, e traz essa noção também de que um espaço do museu, né, como transformar esse espaço para não só do cubo branco, mas também desse espaço um pouco frio, esse espaço é, quase cirúrgico, né? Quase hospitalar, assim, né? De não, como a gente transforma, como será que faz sentido ainda um museu, uma escola, assim, né? E essa noção da cultura também que elas apontam. Então, eu gostei muito desse título também. A cultura não é uma rodovia, né? Acho que fala também da educação. A educação não é uma rodovia no sentido também que a gente não está apostando a corrida, a gente não precisa acelerar para ver quem chega mais cedo, né? A gente não precisa, a gente pode ter outro tempo, né? Então, a cultura não é essa rodovia que a gente só vai, segue, coloca 100 por hora e não vê, né? Não olha para o lado, não vê o que está passando, né? Ou não espera, né? Não vê quem está no caminho junto, enfim, talvez seja outra forma, né? Que a gente sabe que é assim que tem sido, né, protagonizado, enfim, o campo da cultura, das artes, da educação, né? Essa educação vista como a disputa, uma competição, né, nas artes.
E aí eu gosto da segunda parte, que museus podem ser jardins. Eu achei isso tão bonito, assim, o tópico. Eu fiquei pensando os museus serem jardins, os museus abertos e cheios de plantas. É, e tem um pouco disso também, no que elas apontam, assim, como transformar museus em lugares vivos, né? E aí trago para a escola, já que a gente está pensando numa escola que trabalha com artes também, né? Como olhar para esse lugar, né? Será que só a nossa presença humana já é suficiente? Ou como a gente pode olhar para essa forma de viver, de se relacionar com a cultura, com as artes, a partir de formas de vida, né? Não humanas, como elas podem nos ensinar a viver outra maneira, né? E aí eu trouxe aqui um print do início, das primeiras páginas e das últimas desse livro, que eu recomendo. Eu trouxe a versão em espanhol, porque é a que eu consegui adquirir, mas não sei se já tem a tradução para o português, eu teria que dar uma olhada. Mas eu trouxe porque eu também achei interessante isso, porque como se torna uma escola é, viva, né? Ou esse museu. Eu acho que a gente tem que olhar, não é só é, pensar nessa vida física, mas olhar também como a gente tem vivido, né? Como transformar a forma de vida que a gente tem apostado. Então, ela traz são alguns capítulos, né? Bem curtos. E pensando nessa transformação dos museus, se a gente transforma, se a gente olha para essas violências, né, ou consegue criar caminhos para não reproduzi-las, a gente está semeando, está criando, né, adubando um solo fértil para que esse jardim apareça, né? Essas outras formas de estar junto possa ser possíveis, né? Fora dessa lógica colonial que a gente vive. E no final, né, desse livro tem essa partilha que eu achei também um gesto bem generoso de sugerir, né, o que que a gente pode fazer, né, como a gente começa uma mudança, como praticamos ou iniciamos essa mudança, né? Então tem uma lista ali de sugestão para os museus. Eu fiquei com a vontade de imprimir, assim, traduzir, imprimir e enviar para um e-mail para algumas instituições que eu acho que pode ajudar também, né, a gente repensar assim a transformação desses espaços, né? A gente transforma só com uma programação, com a contratação, não, né? É também nas práticas, é a forma de se fazer, é a forma de atuação que transforma, né? Então não adianta só eu contratar, né, como tem sido muitas instituições, uma palestra sobre diversidade, né, que tem sido o grande tema, e não pensar isso no meu dia a dia, né? Ou também adicionar isso como uma questão institucional e esquecer que a instituição somos nós. E somos nós que precisamos atuar e sermos agentes dessa mudança, né? E aqui tem algumas dicas. Então, achei interessante a gente fazer também esse processo de começar a levantar, né, esse levantamento de como transformar os lugares em vida, como fazer esse processo gerar sentido. E eu trouxe essa frase é uma citação que as autoras fazem a um texto da Françoise Verger, que é uma pesquisadora francesa, né, que tem pesquisado processos decoloniais em museus, tem questionado, enfim, tem repensado como as mudanças no museu podem acontecer. E ela fala, né, a decolonização dos museus é uma questão política, que vai além de introduzir os contextos e advertências em torno das obras e objetos, para além de políticas de diversidade e inclusão. Se trata de transformar as escolas, os curadores, as relações entre o acúmulo de riquezas e as precariedades de determinados artistas, principalmente os racializados. Enfim, né, algo que eu já comentei, então se trata de pensar isso na prática, como eu transformo, né, não só criar ali um debate e um tema, né, e transformar é, um
um sistema que dialoga entre si, né? Os museus com as escolas, os curadores com as exposições, né? E entendendo que não adianta só um lugar também transformar, mas essa transformação conjunta que vai reforçando. E aí eu trouxe outro trecho também desse livro, que já é para o final, né, da leitura, quando as autoras nos convocam assim, a sonhar, então, como seria essa possibilidade de museus se tornarem jardins. E aí eu vou ler esse trecho também, né? Se museus fossem jardins, né? Se tudo o que este informe sugere encontre o seu canal em um rio, se converterá em uma realidade intempestiva, se materializar de maneira inevitável, e então a cultura se transformará em um ente vivo, nunca mais em condição de escanteamento. Deixará de ser o que se considera um fóssil de museu. E embora desde esse. Aí aqui acho que eu fiz uma escrita errada, desculpa, não estou entendendo. E embora se presente já obsoleto, não podemos antecipar sua forma. O percurso se tomará, e, e nem quem são os artistas, né? Inclusive se continuará existindo essa figura conhecida como artista, ou o que essas mortes prevêem, né? A gente não sabe, a gente não pode nem imaginar, né? Como será esse museu. Talvez os museus sejam jardins, as exposições bolsas de compostagem, os artistas vermes da terra e os catálogos tecelões de telar. Tomara que os museus se transformem em enormes cozinhas comunitárias. Talvez a arte seja uma ferramenta curativa para sanar as dores planetárias e os corações dos seres vivos e não vivos, maltratados pelo capital. Talvez se interrompa um sistema completo de valores monetários e sociais. É, eu achei bonito isso de pensar como a gente pode olhar para o sistema, né, que atua de trabalho, ou de gestão ou de atuação dos museus, a partir de como é, da vida, né, não humana, né, da vida no que a gente vai chamar de natureza, né, então do solo, da gente olhar mais para essa educação também, para esses ensinamentos da terra, né, do território. E, e gosto também quando se pensa nos museus como cozinhas, né? E aí essa outra relação também que agora lembra aqui com o Sertão Negro, não sei se alguém se já foi lá, enfim, conhece, mas como o Dalton vai trazendo, né, essa relação que também é parte da educação das casas sertanejas, as casas quilombolas, né? A cozinha é a sala de estar. A casa começa pela cozinha, porque na cozinha, né, você chega na casa pela cozinha para te oferecerem um alimento. Então, e se os museus fossem espaços, né, em que se entra e se acolhe com um alimento, com uma água, né, com um banco, senta aqui, diferente da casa moderna, o da casa desse modelo de casa moderno que a gente vive, em que a entrada é pela sala, e uma sala que também, né, nos remete a um lugar mais quase como uma sala cirúrgica também, né, um lugar meio cubo branco, geralmente, essa ideia da sala na casa moderna, né? É onde ali você entrou na casa, mas você não está na casa. Você não adentra o espaço privado daquela família. A sala é esse lugar em que a visita ela não está na casa, né? Então essa sala é uma acomodação temporária que não se tem a mesma sensação, né, do que ser recebido pela cozinha. Então as casas sertanejas trazem esse conhecimento e se escolas fossem assim, né? Se a gente fosse recebidos pela cozinha de forma acolhedora,
né? É o que acontece lá no Sertão Negro. A primeira coisa que se tem é a cozinha e todos são recebidos, né, com um alimento, né? Então essa é uma escola viva. Bom, seguindo, é... ai, não sei como está o tempo. Aqui eu trouxe outra referência também só para compartilhar com vocês, que acho que vai nessa linha que a gente está conversando aqui sobre pensar a educação e o que é uma escola, possibilidade de escola viva, que é esse livro Composto Escola, que foi nem é tão recente assim, né? E é um livro incrível. Eu fui tentar selecionar trechos para trazer e eu já grifei o livro inteiro. É, então, é um livro que traz diversos autores, né, que têm pensado formas, né, de olhar para esse mundo, ou transformar essa educação, né, por essas vias. E eu trouxe esse print do, do início, né, da contracapa do livro, quando eles trazem todos esses termos, essas possibilidades de pensar uma escola, né, ou como a gente nomear essas escolas. Então, eu fico lendo, assim, e instigada a querer olhar e falar e ir atrás de cada uma dessas escolas, né? Escola dos biomas, escola do terreiro, do tambor, escola do arco, da flecha e do maracá, escola da floresta, do cacau e do chocolate, escola das águas, das marés, escola das formigas, escola das cotias, escola da mágica, escola da cura, escola da mandioca, escola das magés, escola do sonho, escola das cosmotécnicas, do rasgo, escola do começo, meio começo, escola dos tradutores, escola do dançante, escola do fiar, escola dos giros, escola das toadas, escola das redenções, escola da fuga, escola das giras, escola dos torés, escola dos beneditos, escola das alianças, escola das confluências, escola da tiririca, escola da resistência, escola do piseiro, escola do pequi, escola das ramas, escola dos brotos, escola da rapadura, Escola do Cerrado, Escola das Cigarras, Escola das Peregrinações. Enfim, esses termos, né? Assim, a gente vai entendendo que pensar uma escola viva é sair da estrutura tradicional da escola, né? É entender que muitos desses movimentos que se faz, principalmente os que a gente vai chamar de cultura popular, né? Esses movimentos fora dessas centralidades, eles são baseados na ideia de escola viva. Então, quando eu olho para Xique-Xique, ali é uma experiência de escola viva, né? Xique-Xique é uma escola, a escola dos chique-chiques, eu poderia colocar aqui também. Esses termos que eles vão adicionando aqui foram citados por autores que participam do livro. Então, eu incentivo aí quem ainda não leu, assim, eu acho que é uma referência importante para adquirir, dar uma lida. Não sei se tem um PDF disponível. E eu trouxe aqui alguns trechos que eu separei do Antônio Bispo, que eu sou fã, né? Mas os outros autores também são trechos incríveis. Eu separei. é, Ai, saiu a apresentação. Só um minuto, A gente aqui tá aparecendo a apresentação, Luciara. tá? Ah, então eu não sei o que eu fiz. Para mim, então voltei. Tá, tá, voltei aqui na minha tela. É o meu gato que passou aqui, ele mudou de, de, de aba. Enfim, né, eu selecionei alguns trechos do Antônio Bispo, alguns eu acho que eu já citei, né, de pensar o que é essa forma de educar, ele vai dizer que não acredita em educação, né, há uma diferença entre criar e educar, todas as outras vidas são criadas, só a vida eurocristã é educada. Nesse sentido, educação é a mesma coisa que adestramento, só serve para o trabalho, a criação serve para a vida.
Então, quebrando o cacau, eu aprendi a matemática. Trabalhando na casa de farinha, eu aprendi também. Lá eu aprendi a dar o nome às coisas e pensei como usar esse conhecimento dentro da sala de um jeito que não seja enchendo a cabeça dos estudantes. Me pergunto qual conhecimento eles já têm para apenas transformá-lo, seja na brincadeira, acolhendo coisas e levando para eles, mas sem deixar muito solto. Eu gosto, dessa frase do bispo também, que é um exercício importante para nós educadores, que é sempre, né, é não cair nesse gesto comum, né, de um pensamento colonizador que nos é posto, que é de não conhecer o outro antes de começar a falar, né? Então, sempre respeitar qual é o conhecimento que essa outra pessoa, que esse outro sujeito tem, né? Então, sempre perguntar a esse estudante ou a quem a gente encontra, né? Conversar a partir do que, e não impor, né? E não querer já definir, né? Mas entender e buscar o que há de conhecimento. E eu selecionei também esses dois trechos que eu acho interessante também de pensar, que a educação viva, ela também trabalha com a morte, né? Se a gente está falando de vida, a gente vai ter que falar, essa vida, ela morre e ela volta, né? Então, um pensamento também da vida a partir de muitas culturas, né, indígenas africanas principalmente, né, em que a morte ela não é um fim, né, como é para o pensamento eurocristão, enfim, e judaico, né? A morte ela é uma transformação, ela é uma passagem de um processo para outro, né? E aí ele fala aqui, né, as árvores, né? Cai para espraiar a semente. Às vezes, uma árvore cai para adubar a terra e alimentar as outras árvores. O impacto do momento foi terrível, mas neste momento de agora, a gente está reeditando a nossa vida. E isso tem a ver com os nossos processos também, né? Porque a vida ela não é linear, né? Ela não é uma autopista, como foi dito, né, no livro anterior, assim. Então, a vida é cheia de curvas, ela tem quedas, essa educação, ela também é isso, né? Essa educação viva, ela não vai ser uma educação harmoniosa, a gente não pode romantizar também, vai ser uma educação de conflitos, vai ser uma educação que, por vezes, a gente vai se chatear, por vezes vai parecer estar dando certo, por vezes não, né? Uma educação que ela pode ser interrompida, é, mas só que esses processos eles não podem ser lidos como algo, né? Como um fim, né? Como algo ruim, mas como a gente pode transformar a nossa forma de ver o mundo, entendendo que é só um processo de mudança, ou de transformação, e que isso pode servir, né, para criar outras coisas novas e fortalecer. Então, sem essa árvore, se essa árvore não cai, você não tem uma mudança do solo, né? Você não tem a geração de vida novamente. Então, eu fico pensando ali com o meu bisavô, né? Se ele não morresse de novo, aquele solo não se renovaria. Então, provavelmente vidas surgiram a partir da morte, da segunda morte dele, né? E trouxe também esse outro trecho que ele fala, né? A fuga não é um ato de covardia. Quilombo não é um ato do medo, não é um lugar do medo, é um lugar da busca pela liberdade. E não é a liberdade para mim, a liberdade individual, é a liberdade coletiva. E também esses processos, né? Às vezes a gente tem que mudar e mudar, entender que o mudar às vezes significa liberdade, né? A fuga, é, às vezes ela é necessária, né? A gente tem que sair de onde a gente está para poder cheirar essa vida, né? Então, essa escola, ela também tem isso como parte. E, enfim, trazendo isso, eu queria compartilhar, então, rapidamente, assim, né, como colocar isso em prática, enfim, duas comunidades que eu tenho relações, e que eu vejo como escolas, escolas vivas. Uma primeira
é a comunidade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, é, lá em São Paulo. Eu tô faz 2 anos que eu tenho uma relação, né? Começo uma relação com o Sertão Negro em Goiânia, então vivo esse trânsito nesse último ano um pouco mais intenso entre São Paulo e Goiânia, então vivo entre esses dois territórios. E a comunidade do Rosário dos Homens Pretos é a minha comunidade lá em São Paulo, né? É uma comunidade de moradores que surge em torno da memória, da manutenção da memória dessa igreja. É uma igreja de 223 anos, 22 ou 23, é, que foi fundada pela Irmandade do Rosário, da Penha de França. Essa irmandade, ela existiu até o final do século XIX, quando ela né, encerrada por um processo da Igreja Católica. Então, Irmandade Negra, e essas Irmandades Negras, elas trabalhavam, né, é, era como uma comunidade, né? Então, elas conseguiam, né, viabilizar que esse espaço da igreja, né, fosse um lugar em que as suas práticas religiosas, para além do cristianismo, pudessem ocorrer, em que corpos negros pudessem ser velados e terem uma morte digna, o que para muitos, né, naquele período era proibido, enfim, né? Então é uma igreja, uma luta, né? Então essa religiosidade que ela, né, ela tem uma espiritualidade, mas ela é uma resistência, sobretudo, né? Ela tem uma forma, ela é política. E então a Irmandade do Rosário, ela foi encerrada, e aí a igreja fica na coordenação, na igreja, né, central, né? Não dá muito certo, vem uma outra irmã, vai uma outra irmandade, né, para ocupar essa igreja, que é de São Benedito, uma irmandade de Minas, vai para lá, e essa irmandade é fechada, é interrompida novamente pela ditadura. E essa igreja fica abandonada, depois de um processo, enfim, de pesquisa, né, que vai existir no bairro. É um bairro histórico de São Paulo. No final dos anos 80, começo dos 90, essa igreja é tombada. Só que a comunidade negra fica sem saber, essa igreja fica abandonada, mesmo sendo um patrimônio estadual. E aí, nos anos 2000, em 2001, entre 2000 e 2001, um morador do bairro, que é o Casimiro, ele descobre que a avó dele foi da Irmandade São Benedito. E ele descobre que essa igreja ia completar 200 anos. E ele reúne moradores do bairro para fazer o aniversário da igreja. E a partir dessa primeira celebração, surge uma comunidade de moradores que começam a pesquisar e pensar como trazer a memória dessas irmandades, ou, né, desses 200 e poucos anos aí, e a gente vira, então, uma comunidade. É um grupo que vai pensando, né, e ativando essa memória ancestral de um passado, presente e futuro, né? Então, bispo, começo, meio começo, a gente vai fazendo isso aí e se fortalecendo. Então, repensando as tradições, nossa ideia de tradição, o que que era feito, o que que se tinha nessas irmandades, né? A coroação do rei e da rainha é um ato importante para essas irmandades e a gente faz como um ato celebrativo e de reconhecimento, né? É, os nossos reis, eles não são reis é, como acontece em algumas irmandades, tem um nome específico, né? O rei Congo, né? Rei e a rainha Conga, que são esses reis que ficam na comunidade, são reis e rainhas que têm a sua origem, né, familiar ali com a comunidade, com a irmandade, e ficam até falecerem, né? A gente tem um rei de festa, que são reis temporários, a cada ano se renovam, e a gente também não é uma irmandade, a irmandade seria uma categoria católica, né, cristã,
e que teria que responder à igreja diretamente. Não somos uma comunidade. A gente negocia com essa igreja, que ainda é dona tem a propriedade, né, do espaço, mas que não deveria, porque já que foi uma igreja, né, construída por mãos negras, né, deveria pertencer à comunidade negra como território. E então fazemos ações para manter viva, né, essa presença desses ancestrais e também do futuro. Aqui é a Dona Margarida, então também pensando em trazer essa vida, né, que essas irmandades também atuavam, né, que não é só com as vidas, mas de conversar com essas outras formas de vida, então, e de outras religiosidades, então a gente faz a lavagem da igreja junto com o terreiro da região, esses diálogos, e também recuperando a história negra do bairro, como tem esse cordão carnavalesco, que a gente vai recuperando a história do carnaval no bairro, e descobre que teve uma parteira negra no final do século XIX que era a parteira mais importante da região, que foi a Dona Micaela. Então, a gente cria esse cordão em homenagem à Dona Micaela, aos saberes, aos rezos e às crianças. Né? Aqui, então, foi a nossa foto do ano passado, do desfile. E uma outra comunidade com a qual eu dialogo é o Sertão Negro, já há 2 anos que eu tenho, mais de 2 anos já, esse diálogo de trânsito. Agora a gente está numa relação meio interrompida, porque eu estou cuidando de outros projetos, é, mas é uma escola, né, que aqui de fato, né, leva o nome escola, enfim, que eu acho que é a grande inspiração e que tenho aprendido muito, né? Sei quem conhece, mas a minha relação com o Sertão Negro, né, começa lá em 2015, quando eu conheço o Dalton, então há 10 anos atrás, e eu conheço o Dalton na Bienal de São Paulo, quando ele foi apresentar um trabalho que chama Rotas do Tabaco. São 3 rotas que ele faz, né, é, da produção de tabaco no século XIX, e uma dessas rotas foi no sertão da Bahia. E aí eu já pesquisava, né, minha relação com o sertão muito intensa, a gente começa a trocar sobre o que é pensar o sertão, essa educação que é essa vida sertaneja, e ele olhando para o cerrado, também para o sertão, e a gente foi, enfim, conversando sobre isso, esse desejo também de ter uma escola, é um sonho que vai se realizar, dessa escola é, lá em Xique-Xique, um projeto que eu tenho. E Dalton tinha esse projeto, né, também de ter uma escola, e surge o Sertão Negro. Então, eu venho colaborar com ele. E nesse processo de pensar o que é o Sertão Negro, eu vou pensando o que é o Sertão Negro para mim, né? Então, eu trago partes do que é o meu sertão para o Sertão Negro, e esse jardim é a concretização disso. Então, esses cactos que vocês estão vendo, que criam esse jardim, né, em frente a um espaço, enfim, do Sertão Negro, que é de trazer esses cactos lá de Xique-Xique. Então, minha tia foi lá colher nas veredas, que é na área longe, né, da cidade, área mais rural, e enviou esses cactos e a gente fez esse jardim. Então, me fascina muito pensar também que os cactos também são do trânsito, né? Eles também viajaram, eles estão lá e eles vieram para colaborar com esse processo aqui. E aí, Sertão Negro, né, a base dele, né, é pensada a partir da relação com o quilombo, então, inspiração Quilombo Calunga, né, então aí também foi a minha primeira vez lá no quilombo, e o Calunga é considerado um dos maiores quilombos do Brasil, né, eu acho que são mais de 30 comunidades, né, que fazem parte desse quilombo, desse território, e fica no norte de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e é do Calunga. Dalton já faz esse trânsito, né, há muitos anos com os Calungas, e ele vai trazendo para o Sertão Negro essa base, né? Então, é uma escola que tem um encontro entre produção artística, troca de saberes, agroecologia, né, e
é o fortalecimento do que é pensar o cerrado também, né? E o que é a vida sertaneja. Então, quando ele fala, é, né, muita gente pergunta por que sertão negro se não está no sertão, né? Está no cerrado. E o sertão é uma forma de ser, né? E o cerrado é uma parte do sertão, né? Porque é essa forma em que as pessoas, como as pessoas vão se organizando ali, como as pessoas vão construindo, né, e trocando esses saberes, né, é uma forma sertaneja de ser. E Dalton me convida para olhar a biblioteca, para pensar a pesquisa. Então, eu inicio olhando para essa biblioteca que leva o nome da musa Rosana Paulino, e especializada, né, em produção, em bibliografia é, de produção afro-brasileira, africana, da diáspora, o que também, né, só por si só já coloca essa como uma das bibliotecas mais importantes do Brasil até. E então eu passo a fazer um processo de colaboração, esse período eu estava mais em São Paulo, com um curso de artes, enfim, a gente fez duas turmas, pensando como, então, como, né, colaborar, enfim, para as pesquisas, né, principalmente relacionadas à produção artística dos residentes, dos artistas, numa relação com a arte afro-brasileira e africana. E, além dos cursos, a gente começa a criar os dias de estudos, então, os residentes do Sertão Negro, né, teriam esses dias, tiveram esses dias agora, esse projeto está pausado, mas eram nas segundas-feiras, eles tinham esses dias para poder desenvolver, né, então, estudos, trocas, e fortalecer, então, a pesquisa das produções e dos projetos. Aqui foi um dos dias, né, desses encontros, e a gente começa a pensar essa educação que ela precisa, né, ela precisa ser transformada e trazer, então, esse debate da educação sertaneja no diálogo, né? Então, é o estudo, a pesquisa pela troca e o diálogo. E isso vai também aparecendo em outros projetos, como foi o nosso estande do ano passado, na SP Arte, né, em que os artistas residentes do Sertão Negro foram pensando a expografia e eu fui trabalhando com eles para auxiliar, né, nesse como tornar essa expografia mais dinâmica, enfim, o que envolve olhar para esse espaço também importante que a gente se aproprie dos pensamentos, né, dos conhecimentos hegemônicos para poder transformá-los, né? E esse foi o stand Serrapilheira, em que esses artistas olham para o processo orgânico, né, de secagem das folhas no período de seca, no cerrado, e essa trituração desse material que aduba o solo e que traz essa paisagem também mais amarelada, né, do território nesse período, e leva isso para as paredes de uma feira de arte. Isso é um processo vivo, né, de fato, ali, vivo e orgânico. Enfim, acho que deu aí o meu horário. É, fico agora aberta às perguntas, um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero ter contribuído aí para instigá-los e instigá-las e a gente trazer aqui novas questões. Luciara, eu quero agradecer e parabenizar também sua trajetória muito bonita, todos os trabalhos assim muito tocantes, as frases que você selecionou, tudo muito bom, muito bonito. É, eu gostei muito que você já começa falando da diferença de educação e escola, né? Porque às vezes a gente chama uma instituição de escola, mas muita coisa se perde ali quando a gente começa com isso das notas, do cronograma que fica apertado, da aula de 50 minutos que fica encaixando uma na outra. E aí, como que é essa noção de escola
dentro desses espaços que isso não existe, né? A escola de terreiro, as escolas de samba, a escola da rua. Eu fiquei pensando muito isso, assim, né? Que às vezes tem essas burocracias que fazem com que a escola fique difícil de lidar até para os professores, não somente para os alunos, mas que vire até um espaço de violência, né? Enfim, fiquei me questionando assim. Pessoal, alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta para a Luciara? Se alguém quiser colocar alguma questão, esse é o momento. Ariane Egídio, ela disse que nós temos uma igreja com o mesmo nome aqui em Pretópolis, no Rio de Janeiro, né? Quando você estava dizendo a respeito da igreja. Há É, muitas, né, assim, as igrejas das Irmandades do Rosário, né, é, que tinham esses santos que eram liberados, né, para o culto de pessoas negras no período de escravidão, né, então São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, né, e alguns outros, assim, e isso é interessante também de pensar, né, porque tem as igrejas dos homens pretos e a dos homens brancos não são nomeadas, mas elas existem, né, são todas as que não têm um nome. Tem só a igreja, né? A igreja, sei lá, Santana, dos homens brancos. Mas esses homens brancos, eles são os universais, né? Eles não precisam ser nomeados, e aí eles não são os outros, né? Então os negros são. E tinha também as igrejas dos homens pardos. Algumas, tem algumas, acho que tem uma em São Paulo, também não lembro agora qual é o santo. Mas é isso, né? Os homens, e homens aí nesse nome, né? Era como sociedade, né? Ideia de também, hoje a gente sabe, né? Enfim, a gente questiona também esses termos, né? Mas acho interessante né, a gente pensar e trazer a memória dessas igrejas, que muitas foram demolidas no pós-escravidão, porque eram espaços de resistências, né? E aí algumas seguiram. aqui no Espírito Santo, a gente tem uma igreja que é a Igreja de Queimados, que fica na Serra, que foi literalmente uma rebelião, assim, que eles foram prometidos, né, terem sua liberdade ao término da construção, e aí, quando terminou a construção, eles não tiveram a alforria e incendiaram a igreja. Então, por isso o nome Igreja de Queimados, assim. E a gente tem uma igreja no centro de Vitória também, que é um grande cemitério de corpos de escravizados. Então, assim, como que tem essa relação, né? Achei interessante que você disse que o próprio terreiro participa da limpeza e das festas nesse dia da igreja, assim, né? Esses atravessamentos do sincretismo que acontece, né? Do sincretismo das religiões, assim, que foi inevitável na época da escravização. Mais alguém, gente, quer pontuar alguma coisa? A lista de presença, Malu, o link da lista a gente consegue mandar no chat? Luciana, se você quiser fazer mais alguma consideração também, tá? Pode ficar à vontade. Acho que é isso, assim, enfim, não sei, acho que tô tentando pensar aqui, contribuir, mas é isso, gente. Eu espero que tenha instigado vocês, mas acho que a gente pensar de fato as nossas andanças ou o que que a gente tá, quais são as nossas escolas, assim, né? Eu acho que pensar para além dos espaços institucionalizados. Isso me empolga muito e eu acredito que é um caminho da nossa, de uma mudança real, né? Repensar as instituições, né? E como a gente pode ser esses agentes. Porque vira e mexe a gente vê que as instituições, elas insistem, às vezes, em não mudarem, né? Por mais que tenha um discurso, às vezes a gente vê as reproduções aí, como nos sustentarmos diante disso, né? Como a Maria comentou. Como seguirmos vivos num ambiente escolar, por exemplo, inóspito, né? Um ambiente que não gera essas possibilidades, né? E aí eu lembrei aqui
falando de um projeto que eu acho lindo, que é pensando nessas escolas, né? As que são essas escolas, é um projeto de uma professora, que eu esqueci o nome dela agora, que ela é de uma EMEI, no centro de São Paulo, na Praça da República, né? Tem uma escola de educação infantil. E é um lugar muito urbano, assim, né? O centro de São Paulo, comercial, uma loucura, né? E é uma escola. E aí, crianças de dois, né? Acho que é a escola de 3 a 6 anos, enfim, crianças super pequenas, ali no meio daquela praça, daquele movimento. E essa professora, ela é uma escola também que não tem muito espaço para elas poderem, né, brincar e aí aproveitarem. E ela comprou, né? Ela criou um projeto que chama Motoca na Praça. Então, que ela organiza essas saídas, passeio de motoca com as crianças pela cidade. E isso transformou aquela região do centro. Então, uma escola de motocas, que aqui pensando, né? Que é um projeto muito bonito, quando, enfim, você passa e vê as crianças, são umas 30 crianças mais ou menos na rua e andando com as suas motoquinhas e passeando na praça. Então, acho que também essa ideia da escola viva, ela pode estar também no meio urbano, né? Ela não precisa estar só num ambiente, um espaço mais retirado, né, digamos assim, mas como também trazer essas noções de vida para esse espaço tão, né, do asfalto, tão, do comércio, né, tão da correria, assim. Então, lembrei desse projeto. Eu me lembrei também, você falando da Escola Maria Filipa. Eu não sei se Ah, vocês conhecem, de Salvador, que também é um projeto incrível, assim, que é voltado para a educação infantil, e aí é trabalhada questão de penteado afro, então, aula de penteado no cabelo das crianças, aula sobre os orixás, é uma outra perspectiva, assim, que traz dentro dessa escola, que eu acho que eu sinto muita falta, assim, né, que a gente está num momento muito tradicional, que as escolas deixam de trazer esse repertório muitas vezes, né, a Ariana, ela fez uma pergunta ali, olha. A sua escola começou na árvore, os galhos se estenderam até nós. Eu achei muito bonito no início como você traz esse cuidado com os seres, entre aspas, não vivos, né? Porque as pessoas, elas às sim. vezes esquecem desse cuidado, né? Com os rios, com as águas, vamos ter que negociar com a pedra. Você disse isso no início da aula, eu fiquei, nossa, quem vive no sertão é uma outra ideia, assim, uma outra relação que às vezes as pessoas da cidade, do urbano, esquecem, né, dessa relação ou nunca aprenderam de fato. É, é total, assim, essa relação que às vezes a gente descuida, né, do que é vida, não é? Da pedra tem a ver porque quando eu decidi montar esse canteiro, esse jardim lá no Sertão Negro, com os cactos, eu faço um pedido para minha tia colher esses cactos, né? O xique-xique é um cacto, então muitos ali que estão vendo são xique-xiques. E a minha tia envia um áudio, um vídeo, que ela me mostra o lugar onde ela está retirando essas plantas e ela fala: olha, é, eles vivem com as pedras. Você precisa levar elas também. O que você vai fazer? Posso mandar as pedras? Como que vai ser? As pedras precisam ir. E aí eu fiquei nesse dilema. Você achei bonito ela me mandar, eu mostrei para a Dalta, a gente ficou pensando assim, "E agora?" Porque as pedras também são parte elas estão juntas com os chique-chiques, eu não posso tirá-los, né? E elas estão vivas, elas precisam estar ali. Mas transportar as pedras era um pouco mais difícil de realizar. Então eu falei para ela, tia, olha, segura as pedras, manda uns chique-chiques, né? Envia eles e deixa as pedras. Posso pensar. E a gente então buscou pedras, é,
da região e plantou o xique-xique junto com essas outras pedras. Então, eu falei, bom, agora eles vão ter que criar relações com outras pedras, mas eles precisam das pedras. É, e as pedras não eram só uma pedra, era um ser vivo, é um agente, né? E ela estava me alertando sobre isso. Olha, você não pode. É violento também, um pouco, né? Esse ato foi violento que eu fiz de trazê-los, enfim, de retirá-los do espaço onde eles viviam, né? Então, ela estava dizendo, "Ah, você precisa pedir licença a esse território para fazer isso, né? E essas pedras, elas precisam ir junto. Então, também é o que eu fiquei pensando depois, assim, é possível, né? Como é também transportar isso. Isso me fez lembrar uma outra experiência das pedras. Em 2017, eu organizei uma exposição e tinha uma obra do Edgar Calel, não sei se vocês conhecem, é um artista guatemalteca, que inclusive participou da última Bienal, da anterior à 34ª, se eu não me engano. E o Edgar, ele trabalha, né, ele é de uma região que é de origem maia, então ele traz todas essas questões da cultura maia nos seus fazeres, ele tem propostas também de plantio, trabalha muito com o milho. E quando a gente fez essa exposição, ele fez uma proposta que era trazer pedras que comiam cactos, que também tem muitos cactos nessa região que ele mora. E tá bom, né? A gente organizou, enfim, ele trouxe as pedras e ele precisava trazer com ele. Ele não queria que fosse uma transportadora, precisava trazer na mala com ele, porque ele precisava cuidar delas. A partir do momento que ele retirou elas do rio, essas pedras foram tiradas da margem de um rio, ele era o guardião. Então ele falou: não posso correr o risco de colocá-las num caminhão e perder o rastro delas, porque eu tive que pedir é, permissão para elas viajarem e eu tenho que devolvê-las, então eu preciso cuidar disso, era uma questão. Ele trouxe essas pedras na mala. E a gente tinha que preparar um documento que autorizasse ele, como artista, né, a transitar num aeroporto com pedras, né, porque é visto como um material que, enfim, né, pode ser um material, um objeto, é, enfim, matante, digamos assim, né, então não é muito permitido trazer isso a bordo. Ele conseguiu, chegou lá no espaço expositivo, enfim, montou a obra, a exposição ocorreu, e ao final teve que se fazer o mesmo processo. Ele teve que voltar ao Brasil, colher as pedras, pedir permissão e levá-las e devolvê-las. Isso eu acho foi um gesto, né, dele que ele realizou nessa obra que fez a gente pensar nesses processos curatoriais. Quanto às vezes é muito frio, porque as pessoas da produção elas ficavam, mas por que que a gente não coloca essas pedras aqui no jardim? Por que que ele precisa devolvê-las? É um gasto. Mas não era um gasto que significava, era de fato né, a forma como ele estava lidando com aquilo, né? Então, para ele era o trânsito dessas pedras. Mas às vezes a Parte da obra gente. também, né? Exato. Fazia E às parte vezes da a gente obra. só vê o processo ali. Então é mais fácil fazer isso, é mais fácil contratar a empresa e isso esteriliza também, né? Esse processo. Mas Sim. enfim, lembrei disso a partir das pedras. Então, essa relação com as pedras vem de longe também, assim, de olhar para ali e pensar as pedras como vivas. Sim. Essa consciência ambiental, esse respeito que acontece, né? O Krenak, ele tem falado muito sobre isso, assim. Acho muito bonito também.
Gente, quero agradecer. Luciara, a sua aula foi linda. Fiquei muito feliz de conversar com você, de participar. Agradecer a todo mundo que ficou até agora também. E é isso, eu tô encantada. E eu quero ir no Sertão Negro, tá? Quero muito conhecer. Acho, Venha, nossa, aquela escada, aquela estante gigante, eu acho lindo, acho surreal. Quero muito conhecer um dia. E é venha. isso, Agora o gente. Sertão Negro está num processo um pouco mais reservado, né? Porque estão nos processos mais internos. Uhum. Mas tem um formulário lá na página do Instagram, eles podem fazer lá o pedido da visita, marcar horário, enfim, quando tiver aberto já está lá o pedido. Mas acho que é um projeto que todo mundo precisa conhecer, de fato. Assim, acho que é talvez uma das coisas mais interessantes que esteja acontecendo. Venham. Tá bom, gente, Nossa. agradeço novamente. Maria, foi ótimo estar aqui também. E obrigada pelo convite, obrigada a todos que ficaram até agora, que ouviram, contribuíram. A gente vai se falando e seguimos. Então, boa noite. Seguimos. Boa noite, gente. Até a próxima. E é isso. Sexta-feira tem mais aula, tá?